Sabe aquele brigadeiro casadinho? Aquele preto e branco? É a primeira vez que vai acontecer aqui uma entrevista casada. E com 2 podcasts, eu diria, importantes. A gente já pode dizer aqui no Rio de Janeiro. Um é o Geral Pod, onde eu normalmente gravo as minhas entrevistas. E o outro é o meu podcast, o Felipe Cardoso Sem Freio. E nós vamos inaugurar essa dobradinha recebendo um convidado ilustre aqui no estúdio. É o atual presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Radamés Latari Filho. É uma honra ter você aqui no nosso podcast, Radamés. Obrigado pela honra e pelo prazer de estar aqui estreando, né, essa dobradinha. Não, mas é motivo de muita alegria, muita satisfação estar aqui conversando com vocês. Vou fazer logo uma pergunta, logo para arrasar. Quem vai assumir a seleção masculina? Pronto. Vai ser rápido, já tem o primeiro corte. Olha, ou então, né, quando você vai anunciar? Eu acho que será anunciado muito em breve. Acredito... O que nós fizemos no voleibol? A gente tem alguns treinadores excepcionais. Nós temos o Zé Roberto, nós temos o Bernardinho e nós temos o Brachola da Praia. Sim. Nós pegamos esses 3 campeões olímpicos e colocamos eles como coordenadores técnicos de todas as seleções. Então, hoje, qualquer seleção brasileira feminina, a partir dos 15 anos, até a pessoa chegar no adulto, é o Zé Roberto que comanda em todas as categorias, escolhendo os profissionais. E aí o preparador físico do Zé Roberto, da adulta, escolhe os preparadores físicos de todas as seleções, o médico escolhe, o fisioterapeuta, o psicólogo. Então a gente tem a seleção principal, comandada pelo Zé Roberto, e ele escolhe toda a base. A gente tinha o Bernardinho no masculino e o Renan era o treinador. Sim. E o Bernardinho escolhe toda a base. E o Brachola como o voleibol de praia. Então são 3 campeões olímpicos e a gente fica tranquilo que a criança chegou para treinar numa seleção brasileira, desde a peneira dos 15 anos, ela vai ter um acompanhamento geral em todos os sentidos até a categoria adulto. Então, quando o Renan conversou com a gente na véspera do pré-olímpico... Você entendeu o pedido de demissão dele? Eu entendi, porque o Renan não é somente um treinador, é um irmão que cresceu junto... ele e o próprio Bernardinho, a gente tem uma amizade de mais de 53 anos, mais ou menos, de amizade e tal. E o Renan estava... o Renan teve um Covid muito sério, Sim. Eu tive um Covid muito sério também. Então a gente sabe que em algumas coisas a gente não é mais a mesma coisa, né? E o Renan emendou a recuperação dele, acelerou para tentar pegar a Olimpíada, para continuar no comando da seleção. Isso e causou uma série de transtornos na sua saúde, digamos assim, e ele precisava de um tempo para se recuperar, estava muito desgastado. E hoje, com mídias sociais, vocês sabem melhor do que ninguém, se a pessoa não tiver com a cabeça bem tranquila, sofre um impacto muito grande. Nós temos, inclusive, atletas com 15, 16 anos em depressão, tamanhas são as críticas. Uma loucura, né? É uma loucura, o que era para ser um bem, às vezes se transforma num mal. Então a gente tem conversado com o Bernardinho, que é o responsável pelo masculino, Bernardo, com o Jorge Bichara, que é o nosso diretor técnico, vamos anunciar o mais breve possível. Esse ano ainda? Eu acho que até o final dessa semana a gente já chega a uma conclusão e aí a gente vê o que a gente julga que vai ser melhor. Você não pode nem dar o top 3? Eu acho que... Entra aí, Rodrigo. Eu, na verdade, não sou um especialista de vôlei. Eu acompanho bastante. Eu acompanhei muita geração. Eu acompanhei muita geração de prata, depois a geração de ouro. Em dado momento, eu me afastei. Eu sou daqueles caras que eu gosto do esporte amador quando tá ganhando. Então, quando tem ídolos, eu gosto de ídolo. Eu gosto desses caras que chamam a responsabilidade. Então, eu confesso que nos últimos anos eu não tô acompanhando o vôlei. Então, vou fazer uma pergunta que um leigo como eu faz. Esse gestor do vôlei masculino, existe alguma chance desse gestor
ir pra beira da quadra? E existe, é um dos nomes. É isso. É um dos nomes. Porque assim, Sim, mas ele quer, Radamés. É isso que a gente tem que conversar. O que acontece? A gente conversa com o Bernardo, né, com o Bernardinho. Bernardinho, por que você não volta? Mas ele pondera sobre alguns outros nomes que ele acha que poderiam assumir, né, e ter um trabalho mais longo. E ele diz, eu preciso conversar com família, com clube, com uma série de coisas e tal. Então a gente está fazendo um... Ele sairia do Sesc Flamengo. Não precisa. Não? Não tem necessidade. mas olha só, vamos lá. O que a gente precisa fazer? Nós, público. Porque assim, conversar com a família, é porque com o Bruninho, com quem? Com a esposa dele. Não. A gente conversa. É o quê? Ir pra casa dele, fazer. Porque o Brasil. Eu tenho uma foto do Bernardinho aqui na nossa galeria, depois eu mostro pra você. Uhum. O Bernardinho, na verdade, nenhum treinador. Vamos lá, eu sou Flamengo. Acho que tem mais alguém aqui flamenguista também. A pressão que é treinar o Flamengo depois do Jorge Jesus é praticamente impossível. Sim. O Bernardinho é a mesma coisa. Sim, mas o Renan é um ídolo. O Renan é um cara sensacional. Era um dos Deixou meus de ser ídolos. ídolo, né? Não. Mas foi muito Pra criticado. maioria Mas foi das pessoas. atacado. Mas o pessoal, Sim, o pessoal mais é por jovem isso que eu tô hoje... perguntando, ele o deixa- pessoal mais jovem hoje não Não sabe conhece quem não foi. conhece. Não sabe É. o que o Renan fez. Foi. Que ele foi... Da minha geração, um grande ídolo. Não, o maior ídolo pra mim foi o maior ídolo Não é? e, Pô, e Renan maior era jogador. o galã da seleção isso aí. masculina. Era As ele, mulheres Montanaro. amavam o Renan. Isso aí. Isso aí. Agora, o caso do Bernardinho, o que eu penso é o seguinte: é muito difícil um treinador que nunca vai existir nesse momento nenhum treinador que assumir maior do que o Bernardinho. Então vai ter aquela sombra. É muito difícil Pode um cara ser grande. estrangeiro, Radamés? Pode ser estrangeiro. Pode ser Não estrangeiro. faz ser isso, não estrangeiro. dá ideia, não, cara. Não, eu dou ideia Não sim. dá, não, cara. Por que não? Não dá ideia. Olha só, não existe plano A, só existe plano B. Pro Brasil ser campeão olímpico, tem que ter o plano B, que é Bernardinho. O vôlei masculino, ele requer uma renovação melhor? Quer dizer, a renovação não está boa? A gente pode dizer dessa forma, Radamés? Sabe o que acontece? Hoje, no voleibol, seja masculino, feminino, eu vou para qualquer competição achando que o Brasil pode ser primeiro ou oitavo. Entendi. É isso. Tá muito igual, né? Tá muito igual. Basta ver o seguinte. No feminino também. Também. O Brasil é o único país que ficou entre os 4 no Mundial e na Olimpíada. Ficamos segundo, terceiro, não ganhamos, mas ficamos segundo, terceiro. Os outros 3 semifinalistas são totalmente diferentes. Que loucura. Então, hoje existe um equilíbrio e existem alguns países, por exemplo, a Eslovênia, a Argentina, eu acho que não vão ganhar. Mas podem chegar entre os 4, podem estragar a vida de Podem qualquer um. atrapalhar. Então, aí você aumenta para 10. E nós estamos falando disso tudo e não tem a Rússia. Que a Rússia seria mais um grande adversário. Hoje a Polônia está num estágio acima? A Polônia é um dos grandes nomes, mas a França foi campeã olímpica, Sim. a Itália foi a campeã mundial, e a gente ganhou aqui no pré-olímpico da Itália, logo depois que eles ganharam o Mundial. Eu tive no Maracanãzinho, desculpa te interromper, no Brasil e Irã. Sim. Que foi o penúltimo jogo antes da Itália. No sábado, isso. Eu ia na Itália, não tinha mais ingresso, aí eu fui no Irã. E eu senti um jogo duro. Sim. Pô, os iranianos jogam bem. É uma das grandes seleções, é bicampeã mundial no Sub-21, no juvenil, digamos, juniores, digamos assim. É um timaço e teve uma campanha que ninguém esperava, assim como, se você perguntasse, todo mundo achava que a final ia ser Brasil e Itália, naquele pré-olímpico, e que a Alemanha era quarto ou quinto. E a Alemanha ganhou de todo mundo. Você temeu o Brasil não se classificar no pré-olímpico? Sim, né? Até antes de começar a competição, você diz, o Brasil está no bolo, tem 3 ou 4 ali, mas quando você falava 3 ou 4, você não dava a Alemanha. A Alemanha não era a favorita de nada. Você vê o seguinte, a Alemanha China ganhou o pré-olímpico. A China, que é uma das grandes forças do vôlei feminino, dentro de casa, chegou em 4º lugar no pré-olímpico. Então, hoje existe um equilíbrio tremendo entre 8, 10 seleções, masculino, feminino. A que você atribui esse equilíbrio tão grande?
A globalização, não tenho a menor... Hoje, Os caras jogam em todo lugar, né? hoje, por exemplo, o Brasil pode ter 20 grandes jogadores, né? A Eslovênia tem 6, mas os 6 estão jogando no exterior e tal, no alto nível. Quando E são juntam os 6, espetaculares. tem um bom time. Entendeu? Você vê assim, hoje, o campeão mundial de vôlei de praia é uma dupla da Noruega. A campeã olímpica, a campeã mundial é uma dupla da Suécia. Entendeu? Então, nós temos uma quantidade maior. Mas às vezes eles têm investem em uma só, investem num grupo de 6 jogadores. E tem países, por exemplo, a República Dominicana, que tirou a China no pré-olímpico na China. Ela pega, suas jogadoras tem 3 no Brasil. Bom time feminino, muito tem bom. 3 no Brasil e tem 3 na Rússia. É. Junto às 6 é um grande time. Hoje o Bernardinho, você diria, Radamés, o seguinte, que o temperamento dele hoje é mais light do que era antes, até em função da idade, ou você acha que ele é o mesmo sanguíneo ainda? O que você acha? Olha, o Bernardinho eu conheço desde os 12, 13 anos de idade. Então, o Bernardinho eu considero uma dama fora da quadra. Uma dama, é um dos caras mais educados, gentis, simpáticos, tudo que você possa imaginar. Quando chega ali, ele se transforma e fica... eu acho que ele hoje, com a experiência adquirida, está bem mais light, né, digamos assim. E acho também que os tempos não permitem mais determinadas coisas que antigamente... Sim. Né? Antigamente tinha pai que dizia assim, eu quero que você dê bronca na minha filha. Para todos nós que éramos treinadores. Tinha aquele russo, era Karpov, não era? Era o Karpov. Karpov, era, Karpov. ele mesmo. Entendeu? A gente chamava ele de Karpovinho, às vezes, o Bernardinho. Então, hoje, se você der uma bronca de maldada, é processo. Então, os tempos mudaram. Rede social em cima. Tudo. Hoje você é fiscalizado em tudo. Mas de ânimo, de vontade de ser mais uma vez campeão olímpico, se Deus quiser, em 2026, você acha que o nosso futuro treinador, ele tá com aquele 2024. tesão? 2024. 26 é a Copa do Mundo. 2024. Ele tá com aquele tesão daqui a 6 meses de voltar... Olha, muitas vezes o pessoal chega e fala assim, o Bernardinho pode ser candidato à presidência do COB, da Confederação de Vôlei, a governo, a prefeitura e tal. Botafogo. Do Botafogo. Se ele ganha medalha de ouro, a gente vota nele para prefeito. Mas ele jamais será qualquer coisa dessa. Ele só tem uma paixão na vida, é ficar na beira da quadra. Que bom ouvir isso, hein? Essa é a paixão Nem dele. no futebol ele... Eu acho difícil. Até no Flamengo falam ele, né? Falam dele no Flamengo. Eu acho que não. Eu acho que o Zé Roberto, em uma época, foi pro futebol. Mas a paixão do Bernardinho é estar na beira da quadra no treino. Eu vou fazer uma pergunta de fofoqueiro, tá? Porque jornalista é meio fofoqueiro. Como é que tá o relacionamento hoje do Bernardinho com o Zé Roberto? Não, eles não têm um bom relacionamento. Existe um respeito muito grande. Mútuo, né? Mútuo pelo que eles... pela história deles, né? Até por já terem trabalhado juntos. Os dois foram auxiliares do Bebeto de Freitas, se não me engano, em Seul, 88, 89, por ali. Depois no Sul-Americano, 89, Mundial em 90. Comissão, hein? Que comissão. Meu Bebeto. Bebeto e Bernardinho... Igual ao futebol, né? Isso. Igualzinho ao futebol. Entendeu? Então, porque no vôlei, o vôlei brasileiro teve um grande gênio, né? Que foi o Bebeto de Freitas, né? E o Bebeto foi o primeiro cara que trouxe para o Brasil, introduziu o Brasil o seguinte, quem é o cara bom de bloqueio? Era o Jorjão, que inclusive faleceu semana passada. Então eu vou pegar o Jorjão, vai ser o meu auxiliar para treinar bloqueio. Quem é o cara bom de defesa e tal? Era o Brunoro. O Jorjão faleceu? Jorge Freitas? Jorge Barros. Era o marido da Adriana, não foi? Mônica. 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 Eu não sabia. Faleceu, infelizmente. Olha só. Tivemos uma missa de 7º dia, segunda-feira. E Coisa o Jorjão triste, foi... não sabia, o Brunoro não. colocou. O Jorjão foi um dos... talvez um dos caras melhores que nós tivemos assim em termos de treinamento, botou uma filosofia de treinamento. Depois ele teve, acho que em 88 ele foi para ser técnico da seleção feminina, mudou o conceito de que o feminino podia treinar igual o masculino e tal. Então o Jorjão foi um cara espetacular. Mas o gênio que bolou, vou trazer comissões técnicas e tal,
foi o Bebeto. Foi o Bebeto. Então, hoje, por exemplo, nas seleções brasileiras, você tem o Ricardo Tabachi, que é especialista em defesa, recepção e tal. Você tem o outro, na casa era o Marcos Miranda, já foi o Chico, já foi ele, que é o especialista do bloqueio. E a gente junta e faz a comissão técnica. No vôlei a gente distribui muito. E tem o head coach, né, o chefe. Mas assim, nas reuniões, né, que vocês fazem, eles se cumprimentam, o Bernardinho, eles se cumprimentam. Não troca ideia. Sim, se cumprimentam se tiverem que participar. Não fica clima ruim, não. Não. De vocês, assim? É um clima cerimonioso, mas os dois têm um respeito. Não há hostilidade. Não. Inclusive um tem muita admiração pelo trabalho do outro, um elogia muito Essa o outro. divergência, gigantes, né? você... que aconteceu ao longo dos anos entre os dois, isso você imagina que seja por quê? Vaidade? É o que exatamente? Eu acho que houve um mal entendido na Olimpíada. Eu vou chutar aqui assim, vamos dizer, Olimpíada de 2000, talvez. Não foi 2000. Talvez 2004. Talvez 2004. Em Atenas. Em Atenas. Acredito que possa ter sido ali. Na vida, né? Eu sou aquele cara que gosta de fazer a fofoca do bem. E tem gente que acha que ser amigo é chegar para um e falar assim, olha, aquele fez isso, o outro... Estou mostrando que sou teu amigo, falando que o outro falou mal, isso aqui e tal. E eu acho que muita gente que cercava um lado e o outro lado fizeram muita coisa e aquilo aumentou um pouquinho. Muito tititi, né? Isso. E aí os dois ficaram meio estremecidos, mas o respeito, a admiração pelo trabalho de um e do outro, isso está intacto. Eu queria até dar um depoimento, Rodrigo, que uma das maiores entrevistas que eu fiz na minha carreira na Rádio Globo foi com o Zé Roberto. Eu entrevistei o Zé Roberto 20 minutos por telefone e ele é o tipo do cara, ele não quer encerrar a entrevista, não. Você quer encerrar, ele não deixa, entre aspas, né? Porque... ele é de uma amabilidade, de uma gentileza, e ele é tão didático. Sim. Eu aprendi muito nessa entrevista. Ele é fantástico. Muita coisa que eu sei de vôlei foi em função dessa entrevista. Zé Roberto é top, top. Muito top. Muito bacana. Agora, presidente, a sua história no vôlei, muita gente que não conhece, fala assim, pô, o presidente de uma confederação, eu acho que tem que ter uma história no vôlei. Eu comparo com a CBF, né? Em que o presidente hoje, a gente não sabe quem foi, não sabe a história dele, não tem um Só legado. sabe que ele é baiano. Agora, para quem quem desceu agora no vôlei e não sabe quem foi Radamés Latari à beira da quadra, conta um pouquinho, faz um panorama rápido pra gente, porque... Lá. Eu comecei no voleibol... meu pai era dirigente do Flamengo, né? Era vice-presidente do Flamengo, foi presidente de conselho e tal, aqueles negócios. Então, eu tentei treinar no Flamengo. Aí eu vi que eu era fraco e que somente jogaria ali porque era filho de um dirigente e tal. Então, só que eu estudava no Colégio Santo Inácio, em Botafogo. Pô, estudei lá também. E todos os meus colegas saíam pela São Clemente e iam treinar vôlei no Morisco, ali em Botafogo, né? O Bebeto de Freitas era um grande jogador da categoria adulta. O Botafogo tinha um timaço na categoria adulta, campeão carioca 11 anos seguidos, campeão brasileiro e tal, e não tinha nada na base. Então, como não tinha nada na base, era fraco. E o meu pessoal ia ali e eu ia assistir. Que tinha paixão por futebol, basquete, vôlei e tal. E aí o Bebeto ficava sempre conversando comigo. Tá. Aí um dia ele falou, venha. Eu acabei treinando e fiquei no time do Botafogo, contra a vontade do meu pai. Meu pai nunca foi assistir um jogo meu, nada. Aí comecei a jogar dos 13 aos 16 anos. Eu era reserva, mas era capitão do time, era líder e tal. Aí o Bebeto chegou para mim e falou assim, Radamés, você é baixinho, gordinho, não tem futuro e tal. Por que você não fica sendo meu auxiliar para você não largar o voleibol? Aí eu falei, tá bom. Então eu fiquei auxiliar do Bebeto na minha própria equipe. Aí o Bebeto foi fazer uns jogos com a seleção brasileira, teve uma crise de apêndice, teve que ser operado, e naquela época você ficava 2, 3 meses parado.
eu continuei, eu que era o auxiliar, fiquei dando treino para aquela equipe veio a se sagrar campeã carioca, o Bebeto foi ser técnico da seleção carioca, me chamou para ser o auxiliar dele na seleção carioca, a gente também foi campeão brasileiro, o Bernardinho era o capitão do time, levantador e tal, e aí eu comecei a minha carreira ali, com 18 anos, eu era técnico do adulto feminino do Botafogo, e aí eu trabalhei... 18 anos você já era? Olha... Aí eu trabalhei no Botafogo, depois fui pro Flamengo, Tijuca, ABB de Brasília, CRB de Alagoas, Atlético Mineiro, CIMED em Santa Catarina. Trabalhei uns 10 anos na Itália, 1 ano em Portugal. E de 81 a 84 eu era assistente técnico da seleção feminina brasileira adulta. Depois, em 95, 96, até a Olimpíada de Atlanta, eu estava como supervisor da seleção do Bernardinho, que foi a primeira a ganhar uma medalha e tal. E de 97 a 2000 eu fiquei como técnico da seleção masculina para a Olimpíada de Sydney. Nós ficamos em 6º lugar e que começou ali um trabalho de renovação. Me foi pedido, faz um trabalho de renovação. Aí eu lancei Nauber, Giba, Gustavo, Dante, Rodrigão. Todo esse pessoal começou comigo ali em seleção. Só jogador ruim, né? Só jogador ruim. Que geração. Aí, quando chegou a depois de 38, 40 anos como técnico e tal, eu fiquei... o presidente Ari saiu da CBV, entrou o Toroca, que era o vice-presidente, e me convidou para ser diretor de vôlei de praia. Aí eu fiquei 2 meses como diretor de vôlei de praia, passei diretor de competições, diretor de seleções, CEO, vice-presidente, e agora com o falecimento do Toroca, a questão de 4 meses e tal, eu assumi a presidência da confederação. Eu acho que eu tenho uma história. Tem uma historiazinha. Se hoje, Radamés, você fosse chamado pelo presidente Edinaldo da CBF para dar uns conselhos de gestão, o que você diria para o presidente da CBF? Ai, é difícil. Eu acho que... Você conhece ele? Não conheço. Não conheço. Eu acho que... pela paixão que o futebol move e tal, e pelo respeito que eu acho que o futebol brasileiro merece, eu jamais teria um técnico interino. Uhum. Eu não teria um técnico interino. Nem com dupla função, né? Sendo seleção e Fluminense, pior ainda, né? Eu particularmente, eu sou fã do Fernando Diniz. Eu gosto muito. Uhum. Eu, pelo menos, quando eu vejo futebol, eu digo assim, tem um time que joga diferente. Uhum. Acho até que, de vez em quando, podia se precaver um pouquinho, Sim, não se expor tanto. Mas eu sou fã do Fernando Diniz. Eu gosto. Eu teria colocado ele como técnico efetivo. Porque aí a pessoa vai fazer o seu próprio trabalho, e não um trabalho de remendo, de ficar para chegar um outro que me parece, pelo que eu acompanho assim de futebol, pelo período que eu estava na Itália, são características completamente diferentes. Entendeu? Vai mudar tudo, né? Vai mudar tudo. Então, a primeira coisa que eu faria... Você seria favorável a um técnico estrangeiro na seleção brasileira pela primeira vez? É diferente do vôlei? Olha, o vôlei já teve... O som, né? O som. O coreano. Eu acho que existe uma situação Ele diferente. era do Minas, né? Antes de ir para a seleção, né? Isso. É que no futebol hoje, né, quando chega a convocação de seleção brasileira, eu sou uma pessoa que adoro futebol, acompanho, não perco uma rodada, um jogo, aquele negócio todo. Mas quando você vê que tantos jogadores hoje, tão jovens, né, com as famílias por trás, né, que a pior profissão que surgiu no esporte é família de atleta, né, porque se tornou uma profissão. Né? Então eles às vezes querem aparecer mais do que o atleta, verdade, ou jogam muito mais responsabilidade nos ombros do atleta, então pesa na hora Tem que ele vai... toda a razão. Né? Perfeito. E aí esses jogadores que saem tão jovens, eu acho que não tem identidade. Outro dia eu estava vendo o jogo... A gente não conhece os caras. Brasil e Argentina, quando passa para cantar o hino... Você não sabe quem é. Eu conhecia o Marquinhos, o Vinícius Júnior... O menino Gui, aquele pequenininho criancinha, é mais famoso do que o jogador. Então, eu acho que... verdade. Eu acho que não existe mais uma identidade. Perfeito. Né? E acho que muitas vezes eles, com 17, 18 anos,
param de estudar, perdem um pouco assim do nível intelectual e com 23 estão ricos e já não querem ter tanta dedicação ao futebol. É isso mesmo. Né? Perfeito, É análise. exatamente isso. Eu, por exemplo, eu era fãzaço do Neymar quando ele começou, porque batiam, ele levantava, era que nem o Messi. Batia, levantava, já queria jogo, isso e aquilo e tal. E de uns tempos para cá, acho que uma série de coisas na sua vida extra-futebol não permitem que ele jogue o mesmo futebol. Você não tem nenhuma dúvida em afirmar que o profissionalismo no vôlei é muito maior, né? Entre maior. os jogadores, é muito maior. Né? É maior porque nós temos uma... Você falou há pouco, o Zé Roberto ficou 20 minutos comigo no telefone e tal, e parecia que ele não queria... É que nós dos esportes olímpicos, a gente sabe o quanto é difícil conseguir patrocínio, espaço e tal. Então a gente valoriza muito as pessoas que dão esse espaço, que dão essa atenção, que dão esse carinho. Então, por exemplo, se vocês forem assistir jogo de seleção brasileira, né, no próprio pré-olímpico, quando acaba o jogo, a gente pede para todos os atletas ficarem em volta do público, dando autógrafo, tirando foto e tal, para demonstrar o reconhecimento. Testemunhei isso. Demonstrar o carinho que o público tem com a gente e tal, esse negócio. Então, todos os jogos aí, esse ano a gente fez Sul-Americano em Recife, nós fizemos pré-olímpico aqui no Rio de Janeiro, sempre com lotação esgotada. E para o patrocinador é sempre muito importante, né? Sim. A gente pega a história do Banco do Brasil com vôlei, aqueles balãozinhos que fazem, todo mundo de camisa amarela, é um negócio que, pro patrocinador, é um negócio fora do normal, a identificação que fica. Agora, isso que o Felipe falou, o que tem no vôlei brasileiro que vocês, eu digo vocês aí, falamos aí já de Bebeto, Bernardinho, o senhor... Zé Roberto, Brunoro. O que vocês têm, que água vocês bebem, que vocês conseguem ser tão acima dos outros profissionais dos outros esportes? Porque assim, a gente não vê... O Bebeto saiu do vôlei, o Brunoro saiu do vôlei, e o Brunoro virou um fenômeno. Eu entrei aqui outro dia, entrevistei ele aqui. Virou um fenômeno no futebol, como gestor. O Bebeto são também... constantemente chamados, né? O Bebeto também, a torcida do Flamengo que sabe que o Bernardinho é Botafogo e que é o Bernardinho. O que eu digo é o seguinte, o que o vôlei tem de diferente dos outros esportes? Vocês, é o nível intelectual, social, por que tanta gente de qualidade intelectual sai do vôlei? Olha, em 2002 ou 2003, eu fiquei 6 meses... eu sempre disse que eu tinha uma paixão de um dia ser presidente do Flamengo e tal, e teve uma vez que o Zico deu uma entrevista dizendo: meu candidato à presidência do Flamengo é o Radamés. E aí ficou um burburinho, queriam que eu fosse candidato e tal, e depois, num grupo que a gente participava, se chegou à conclusão que o melhor para conciliar todo mundo seria o Hélio Ferraz ser o presidente e eu vim de vice-presidente. E aí eu falei: olha, gente, eu sou uma pessoa que eu vivo do meu trabalho. Eu trabalho com esporte. É diferente de todo mundo que faz parte de clube, isso e aquilo. Eles têm suas profissões e cargos, né? Mas eu vivo do esporte. E aí me pediram para ficar como, então, diretor de futebol. E eu fiquei 6 meses, primeiro com o Nelson Batista e depois com o Oswaldo de Oliveira. Remunerado, não? Diretor de futebol remunerado. Remunerado. Eu fiquei 6 meses, mais ou menos. E aí... o que acontece? No futebol, eu sei que 20 anos se passaram, muita coisa mudou, mas naquela época a pessoa treinava terça-feira de manhã para jogar quarta-feira à noite. E eu, no voleibol, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Porque, na minha opinião, se é para terça fazer isso, na quarta-feira meu time vai estar reunido, na terça-feira de tarde, vai estar reunido para ver o vídeo do que fez de errado no jogo passado, quais são as virtudes do time, do tal. Então, eu vejo que, eu acho que existem muitas horas ociosas. Eu já fiquei feliz porque quando parece que o Jorge Jesus chegou aqui no Flamengo, o time já, quarta-feira de manhã, já treinava no campo algumas jogadas, cobrança de falta, escanteio no dia do jogo e tal. Então, eu acho que isso já foi... Isso é um método europeu, né? Então, eu acho que o futebol tinha muita gente que era, entre aspas, com todo o respeito, boleiro, né? Que não queria que a evolução de outros segmentos
para enriquecer o treinador, entrasse ali. Então, eu acho que hoje, eu lamento muito que, até porque eu tenho um cunhado que é treinador, que é o Marcos Paquetá, eu lamento muito que os treinadores hoje estejam tão assim desacreditados no país. Você vê... Os brasileiros. Nós temos excelentes treinadores que não têm espaço hoje, porque qualquer treinador... Basta dizer que é português que nós estamos contratando. Não interessa se é bom ou se é ruim. Importante é o passaporte, não é o currículo. Entendeu? Então, países... Portugal hoje tem não sei quantos treinadores aqui. Argentina tem não sei quantos treinadores aqui. A gente já teve treinador colombiano, teve treinador uruguai e tal. Então, os nossos treinadores estão desvalorizados. E eu acho que a gente precisa conciliar o conhecimento de quem jogou futebol, quem tem a experiência, com conhecimento de outras áreas que você hoje não pode deixar de ter a fisiologia, a estatística, a psicologia, tudo para formar uma boa comissão técnica. Então, Radamés, deixa eu mudar radicalmente o tema. Eu estava em Belo Horizonte justamente no fim de semana do sepultamento da Valeuska. Sim. Eu estava em Belo Horizonte, não a trabalho, estava a lazer com a minha família. Como que a CBV encarou isso tudo que aconteceu? Como é que vocês intimamente, se você pudesse dar um depoimento sobre algo que você não estranhou no que aconteceu, enfim, eu sei que é muito delicada a situação, mas como é que vocês encararam o que aconteceu com essa atleta espetacular? Olha, a Valeuska era uma das atletas mais doces, mais alegres, mais carinhosa, mais gentil, educada que teve no vôlei brasileiro. Além de ser craque. Sim, né? Sem dúvida. E ela, uma semana antes, 2 semanas antes, ela andou lançando um livro. Então ela sempre convidava todos nós para ir lançar. Hoje está no Rio, hoje está em São Paulo e tal. Eu dizia para ela, você está sempre no local onde eu estou viajando e tal, brincava com ela. Depois, ela teve na seleção, antes da seleção embarcar para o Japão feminina, ela foi a Barueri, onde o Zé Roberto estava dando treino com as meninas, levou lá uma caixa de chocolate, que ela queria lançar um chocolate diet, um produto sem açúcar e tal. Ela sempre preocupada com saúde mental, sempre preocupada... Então, Isso 2 semanas antes. Uma semana antes. Uma semana antes. Então, quando no dia que veio a falecer, ela deu uma palestra 2h30 antes. Sim. Então, aquilo foi uma coisa que chocou a todos nós. Ninguém podia imaginar que uma pessoa que ficava preocupada com a saúde mental das pessoas, que ficasse isso, ficasse aquilo, toda preocupada, fosse perder o equilíbrio, né? Porque... eu não sei se a pessoa está muito desesperada ou é super corajosa para tomar uma atitude dessa. O que se diz, evidentemente, era em relação ao casamento dela. O casamento dela. O que ela dizia para todas as meninas, né? Eu tenho amizade com todas as ex-jogadoras e tal. A Virna, que era muito ligada a ela, a Virna dizia assim, Rada, ela sempre foi apaixonada pelo marido, por tudo isso. Então, eu não sei se for verdadeira a história de que ela descobriu que o marido tinha um filho e não queria ter o filho com ela, isso realmente pode ser uma coisa que tenha colocado um desespero. Foi chocante demais. Foi chocante demais. Nossa Senhora. O senhor falou aí sobre crítica de rede social, né? E cada vez mais... Ela ainda pegou uma geração que ainda não tinha rede social tão forte. Não. Hoje a gente imagina... que já existe um trabalho, uma preocupação de vocês com isso, porque, vamos lá, a rede social ganhando é maravilhosa. Sim. Se a gente pegar aí numa Olimpíada, uma rede social em cima de possíveis falhas, os caras vão pra cima pra massacrar. Existe uma preocupação... Que não entende nada de vôlei, né? Sim. Não precisa. Nem de gente, né? Nem de gente, né? Mas existe na CBV hoje um trabalho para isso? De psicólogo mesmo para Nós temos para cada seleção nossa. A seleção, a gente tem peneira com 15 anos, em que elas são observadas, analisadas e tal. A primeira seleção nossa é a sub-17, 19, 21 e tal. E para cada seleção, nós temos um psicólogo. Isso é fundamental. Nós temos um psicólogo para cada seleção.
Agora, é uma situação porque a gente diz assim, não dá bola, não liga para isso e tal, mas hoje quem tem 16, 17, 18 anos não consegue viver muito sem ser alienado de mídias sociais e tal. Então, é uma situação massacrante. A gente teve meninas com 16, 17 anos, jogador com 16, 17 anos, que sofreram muito e a gente tem, até hoje, o psicólogo constantemente em cima, porque erraram uma bola que foi importante e tal. Então, a mídia social permite hoje, se é época de carnaval, todo mundo é jurado de escola de samba. Se é época de governo, todo mundo entende de política, direita, esquerda, isso e aquilo. Se é futebol, todo mundo é treinador. Se é... Infelizmente é assim. Agora, rapidinho. Não, vai agora, presidente, numa Olimpíada, um jogador, um atleta que deveria estar focado, fazer também o dia a dia, de cada minuto, fazer stories o tempo inteiro numa Vila Olímpica, passar de um jogador que eu particularmente, não vou falar nem nome, tá? Um jogador que eu particularmente não conhecia, que vira o fenômeno de jogador e de influenciador. Dentro de uma Olimpíada, o treinador hoje não pode falar com o rapaz, botar pra sentar do lado e falar assim, menino, olha só, vamos desligar esse celular, porque isso aqui é uma Olimpíada, e eu acho que pro atleta o momento mais sagrado que tem é o momento olímpico. E aí quando você vê um jogador virar um influenciador durante uma Olimpíada, não tem, sabe por quê? Porque aí eu, que sou público, que não sou fã do rapaz, eu que sou público, na boa, criou uma antipatia, um ranço, que eu falei assim, cara, cadê o foco desse rapaz aí? Ele tinha que ganhar, tinha que fazer os 80 pontos do jogo, ele tinha que fazer para aparecer tanto em história, professor. Ninguém conversa? Eu tenho certeza que não só o treinador, como o supervisor, como membros da comissão técnica e colegas, todos conversaram. Todos conversam e tentam fazer a pessoa ficar focada somente na competição, que é o correto. Só que o mundo de hoje, né, você tem empresários, procuradores que incentivam, né, a pessoa também esse outro lado vai ganhar. Só que eu não conheço ninguém que atingiu uma popularidade porque era de uma determinada modalidade esportiva e que falou assim, então eu vou largar a modalidade esportiva e eu vou continuar famoso, porque o que faz a pessoa ficar famosa é o esporte. Então, quando a pessoa abandona o esporte para viver uma outra vida, essa vida aqui é curta. A do esporte também é curta, mas essa aqui é mais curta ainda. Você precisa estar bem no esporte para você ter uma vida de famoso do lado de fora. Então, à medida que eu acho que às vezes a gente apanha um pouquinho na vida, vai mudando, e eu acho que hoje as pessoas já têm uma noção um pouquinho diferente. Mas quando você está ali, a fama... O deslumbrado, né? É difícil você conter as pessoas. Eu tenho um amigo, Radamés. Eu moro no Posto 6, em Copacabana. Sim. Eu tenho um amigo que joga vôlei na praia todo dia. Ele já é um senhor, tem quase 70 anos. Outro dia eu passei por ele e falou assim, pô, você tá vendo aí a CBV? Eu digo, o quê? Pô, mas de novo o Bernardinho? Não é possível, não tem outro, não. É só Zé Roberto e Bernardinho. O que você diria pro público? É só Zé Roberto e Bernardinho? Diz que sim, diz que sim, diz que sim. Não, o que eu digo assim, por exemplo... Ele reclamou, ele não disse que não gosta dos dois, não. Ele acha que tem que ser outro. Eu vou dizer assim, Cuba foi tricampeã mundial feminina, né? A comissão técnica, o técnico e o auxiliar e tal, né? Eles ficaram mais de 20 anos e o time foi tricampeão olímpico e tal. Eu acho que o Brasil tem... Feminino, que você feminino. Diz. O Brasil tem excepcionais treinadores, mas o Brasil, na minha opinião, tem os dois melhores do mundo, né?
se isso é um defeito ter os dois. Eu, quando o Bernardinho deixou a seleção e entrou o Renan, na apresentação do Renan, eu falei assim, olha, quero dizer para vocês o seguinte, se o Renan ganhar muito, ele pode tentar empatar com o Bernardinho. E a mesma coisa vai acontecer o dia que a gente tiver alguém sucedendo o Zé Roberto. Vai ser difícil você encontrar alguém que seja tão vencedor quanto o Zé Roberto. Por que o Bernardo não deu certo na seleção da França? Não, ele como é que se diz? Ele foi para ser o treinador até a Olimpíada. Sim. Só que o Bernardo se separou da Fernanda. Da Fernanda. Né? E a Fernanda foi para São Paulo. E as filhas ficaram com ele aqui no Rio de Janeiro. Então ele conversou com o pessoal da França dizendo o seguinte, olha, peço para vocês abrir mão desse compromisso, mas a minha família está em primeiro lugar. E ele então fez uma opção familiar de ficar com a sua família aqui no Rio de Janeiro. Entendi. Agora, como é que a CBV lida com essas questões? Teve aí o Wallace, teve o Maurício, essa questão da política, que hoje uma declaração que a pessoa dá numa rede, voltando à rede social, dá numa rede social, isso pode afetar até um trabalho olímpico. Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm alguma... vocês conseguem proibir, não é proibir a palavra, mas é o seguinte, vocês conseguem interferir nessas punições ou vai muito além do que vocês fazem do trabalho de vocês? Olha, a gente faz alguns trabalhos, por exemplo, agora uma das coisas que mais sai hoje em dia é o sistema de manipulação de apostas. Então, a gente pega escritório de advocacia que seja ótimo, seja competente e tal, faz uma cartilha. Então, a gente pega os atletas. Então, a gente levou para Saquarema, numa época que estavam 8 das nossas seleções treinando ao mesmo tempo. Juntamos 240 atletas no auditório e levamos o pessoal para fazer uma palestra em que os atletas têm conhecimento. O que pode, o que não pode, o que deve, o que eles podem evitar, tal. Fizemos a mesma coisa com os atletas de vôlei de praia e tal. Quando tem a parte política, o que a gente diz é o seguinte, quando vocês estão defendendo a seleção brasileira, no período de seleção brasileira, no período que vocês estão uniformizados, no período... Nós não queremos que vocês façam nenhum tipo de manifestação. Agora, na vida pessoal de vocês, na vida particular de vocês, vocês são donos do nariz de vocês, façam o que vocês quiserem. Mas aqui dentro do nosso treinamento, vestindo a camisa da seleção uniforme, a gente pede para que seja evitado qualquer tipo de manifestação. Mas quem dá a punição, então, não tem, por exemplo, o Wallace deve pedir até para ser banido do esporte, não teve isso? O Wallace fez uma manifestação sem uniforme da seleção, sem nada. Ele fez uma manifestação infeliz, porque independente de qualquer coisa e tal, você sendo um ídolo, você tem que medir as palavras, claro, né? Porque pode atingir alguém. E aí o Comitê de Ética do COB, foi do COB, pediu a punição ao Wallace, pediu a punição minha como presidente da confederação, pediu suspensão de uma série de coisas e tal. E aí nós mostramos que ele estava ali, ele deu, na minha opinião, ele deu uma entrevista infeliz, fez uma postagem infeliz. Eu acho que ele tinha que ser punido como cidadão. Perfeito. Eu também acho. Perfeito. Não esportivamente. Também acho. Se ele tivesse com o uniforme do Cruzeiro, sim, ele tinha que ser punido. Se ele tivesse com o uniforme de seleção brasileira, sim. Mas ali, na minha opinião, assim como o pessoal que fez aquela manifestação lá no dia 8, no Palácio e tal, foram presos, eram cidadãos, todos eles tinham sua profissão. Ninguém foi no emprego do cara. O Wallace tinha. Perfeito. Era uma pessoa que estava ali e tal, e eles então entenderam que por ele ser um ídolo do voleibol,
ele tinha que Você ser... foi punido também? Eu fui, na época, eles puniram ele 1 ano ou 2 anos, eu 1 ano... Você era diretor Era o presidente, eu estava como presidente interino. Ah, interino já. Entendeu? Então, aí eu dizia, mas o que eu tenho? Aí a briga toda é porque o Comitê de Ética julgou de um jeito e nós, a CBV tem no nosso estatuto o seguinte, ou você tem o Tribunal de Justiça Desportiva, se for um caso, ou você tem o próprio Comitê de Ética da CBV e tal. E o nosso Tribunal de Justiça Desportiva deu uma liminar dizendo que ele podia jogar. Então, a CBV cumpriu essa liminar. E o Comitê de Ética do COB achou que a CBV não podia... Estava contrariando. Estava contrariando. Aí puniu a CBV. Então, ficou... Aí a coisa partiu para a justiça comum, partiu para isso, para aquilo. E no final se chegou a um acordo. A gente falou muito de rede social, Radamés. Você acha que hoje os atletas e as atletas de vôlei homossexuais ainda são muito discriminadas ou isso mudou muito? Eu acho que sempre os primeiros a se apresentar são sempre aqueles mais visados, mas são aqueles que abrem as portas para a normalidade. Então, hoje quem disser, eu não sei se existe isso no voleibol e tal, é mentira. Todos nós sabemos que existem e são em todo lugar, qualquer segmento. Lógico. E eu acho que hoje são muito bem aceitos. Agora, jogadora trans, qual a sua opinião sobre isso? São duas opiniões. Uma é o Radamés, pessoa física, outra é o Radamés, presidente da confederação. Uma de cada vez, então. Na pessoa física, eu acho que uma jogadora, como é o caso da Tiffany, ela, aos 30 anos, depois que jogou a Superliga na categoria masculina, ela mudar, eu acho que o seu corpo já adquiriu memória, tal. Então, eu particularmente sou contra, porque eu acho que é desigual. E digo isso porque a Tiffany é uma pessoa muito bacana, compreende tudo isso que está se passando e tal, ela está lutando pelo direito dela e faz muito bem e tal. Só que existe a lei. A lei diz que no voleibol existe assim, você com documento, você mostrando que fez a troca, basta isso para você jogar. Nós fomos além no voleibol. A gente procurou o que o Comitê Olímpico Internacional exigia. Então, o comitê existia limites e tal. Então, nós no voleibol, a gente chegou ao limite 10, tem o nome de um hormônio que não me vem agora à cabeça, 10. A pessoa, durante 12 meses consecutivos, tem que ter os seus exames abaixo dessa quantidade, aí ela passa a ter o direito de jogar. E aí passa a ser anual. Criamos uma comissão médica e baixamos no último ano para 5. E a Tiffany está dentro de todos esses... Então, dentro da regra do Comitê Olímpico Internacional, ou nossa, que ainda é mais rigorosa, ela passa por todos os itens que são necessários para ela ganhar a condição de jogo. Então, ela joga dentro da lei. Existem outros pedidos que estão sob análise e tal. Teve gente que não completou no 3º, 4º mês, já dava mudanças, isso e aquilo e tal, não completou. E enquanto a legislação, né, não permitir, porque hoje, para cada modalidade esportiva, está sendo feito um estudo que no atletismo, nas provas de velocidade, a vantagem é muito grande. Uhum. Mas a partir do momento que chega a um determinado a partir dos 10 mil metros, essa diferença já vai diminuindo. A explosão, não é? Já vai diminuindo. Então, eu acho que cada modalidade esportiva vai ter que fazer o seu próprio regulamento para dar a condição de jogo aos atletas trans. Interessante. Agora, Radamés, deixa eu falar do seu clube um pouquinho, do futebol do seu clube. Sim. Eu não sei a sua corrente política atualmente no Flamengo e isso é irrelevante. Sim.
Qual é a responsabilidade do senhor Rodolfo Landim em o Flamengo não ganhar coisa nenhuma no futebol em 2023? Olha, do mesmo jeito, eu digo sempre o seguinte, eu às vezes participo de alguns blogs, escrevo alguma... como participante, escrevo os meus comentários sobre o que eu leio e tal, e eu digo assim, nós nunca tivemos um presidente com uma era tão vitoriosa, com um ciclo tão vitorioso como... Mas, ao mesmo tempo, eu acho que você precisa, às vezes, tomar cuidado de você não ficar só vivendo daquilo, até porque a dinâmica de resultado é muito rápida, né, e tal. Eu acho que hoje o Flamengo não foi campeão do brasileiro, até ao meu ver, poderia ter sido campeão com antecedência, porque eu acho que foi um dos níveis mais fracos dos últimos tempos. E não foi campeão da Copa do Brasil porque ficou tempo demais com o Sampaoli. Todo mundo sabia que não ia chegar a lugar nenhum. Que não ia chegar a lugar nenhum. Se demorou a demitir por causa da multa, você, além de ter pago a multa de qualquer maneira, ainda perdeu muito dinheiro porque você perdeu a Libertadores, perdeu a Copa do Brasil e perdeu o Brasileiro. Você já imaginou se o vôlei tocasse tanto de técnico? Ia ser uma desgraça, né? O nosso calendário é mais fácil. É mais fácil. É mais fácil e tal. Então, e o futebol tem uma paixão, um negócio de troca daqui, troca dali. Mas eu acho que a experiência de quem está ali no comando, você rapidamente sabe quem deu certo e quem não vai dar certo. Mas agora, como bom rubro-negro, 2024... Flamengo campeão da Libertadores, chega lá no final do ano. Flamengo campeão mundial ou uma medalha de ouro na Olimpíada? Vamos lá. Só tem uma escolha Não veio com aquele papinho de o torcedor Radamés Latari. Não, vamos falar agora. Não, o que eu prefiro? Pedir pro Papai Noel agora. Eu prefiro a medalha de ouro. Porque é o seu esporte, né? Não, porque a medalha de ouro é em agosto, depois eu torço. Depois eu torço pro Mundial, que é em dezembro. Melhor garantir antes. Melhor garantir antes. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o meu clube. Você gosta do time feminino do Fluminense, Radamés? Eu gosto. É bom? É bom. Pô, mas perde todas do Flamengo? Futebol não, também, mas ali é um equilíbrio muito grande. No futebol também? Mas olha, a primeira coisa que eu acho importante, assim, nós temos que dar um valor muito grande ao Flamengo e ao Fluminense por terem uma equipe de vôlei feminina de bom nível, todas as duas. É difícil para os dois competirem contra alguns patrocinadores que investem muito mais, né? O Fluminense fez uma aposta ousada para esse ano, mudou cerca de 9 jogadores. Sim. Trouxe uma jogadora da Sérvia de 19 anos que vai ser um fenômeno daqui a alguns anos. Então, é um time ainda em formação. O Flamengo é um time... Quem é o técnico do Fluminense? É o Guilherme Schmidt. Guilherme Schmidt. Ele é o da família do... Não. Ele é o treinador há uns 2, 3 anos da equipe adulta do feminino, mas já deve estar uns 20 anos, ele fez carreira dentro do Fluminense. E é um treinador que... Como é que se diz? É o nosso treinador da seleção brasileira sub-19. Faz um trabalho muito bacana com a garotada e é o auxiliar do Vagão na sub-21. Então é um dos que compõe a equipe que o Zé Roberto escolhe e tal. E eu acho que Flamengo e Fluminense, se o Mário Bittencourt, o Landim derem uma ajudinha, contratando mais uma jogadora cada um, eu acho que eles têm condição de brigar pelo título. O ginásio da Hebraica é onde o Fluminense manda os jogos dele contra o Flamengo, sempre joga na Hebraica como mandante. Eu há muito tempo não vou na Hebraica. É um bom ginásio? Dá para jogar bem lá? É um ginásio... Não é muito acanhado, não? Porque o problema aqui no Rio de Janeiro é que nós temos os ginásios muito grandes, os ginásios bem acanhados. Sim. Então, o ginásio da Tijuca é considerado muito grande. Porque o problema todo Eu já fiz muito jogo no Tijuca, eu acho acanhado. Acanhado. Mas os ginásios grandes, você tem o Maracanãzinho, os da Arena
Olímpica. Da Olímpica. Você tem o Miécimo da Silva lá em Campo Grande, mas não tem Tá inteiro? rede hoteleira em volta. É. Então é difícil de você fazer competições assim lá. E eu também não sei nem como é que tá. Eu acho que não tá muito bem conservado, não sei. Campo Grande, né? Mas algodão. E o que acontece? O Maracanãzinho e as arenas se tornam caras para os clubes. Então, o ginásio da Hebraica, o ginásio da Tijuca, são aluguéis mais baratos. Então, não é o ideal, mas é o que dá. Eu te confesso que a minha filha queria ir ao jogo, ao Fla-Flu, Sim. que houve recentemente, o Flamengo ganhou de 3-7-1. Isso. Eu fiquei com medo de levar. Não, nesse ponto não. Não é no ponto da violência, é do acanhamento do ginásio. Mas dá tranquilo? O ambiente é legal, né? Dá. É possível a gente ver, para você ver o meu conhecimento de vôlei feminino, eu fui a um jogo na vida de vôlei feminino. Já deve saber mais ou menos qual foi aquele jogo. Brasil e China, que o Brasil e perdeu. China, Flamengo e Vasco. Sim, mas quantos anos tem isso? Porra, tem 20 anos. 2000, Foi uma coisa mais sensacional que eu vi. Leila e Virna de um lado, Fernanda Venturini do outro lado. Aquilo ali. É possível a gente ver novamente. É assim, porque o clima que tinha de arquibancada, a violência eu sei que atrapalha muito, mas é possível a gente ter novamente os grandes times, como tá vendo o Flamengo e o Fluminense, mas também entrar o Vasco. É positivo isso pro esporte ou não? Ou gera tanta briga que não é legal pro vôlei? Não, você tem os dois lados, né? A paixão clubística é fundamental para você ter espaço para ganhar manchetes, para você trazer torcedor, envolver a torcida. Só que mesmo as torcidas de clube em jogos de futebol, né? Por mais que tenha aquela agressividade do futebol, não é a mesma coisa em função das inúmeras famílias que vão presenciar aos jogos. Você viu, por exemplo, os jogos de seleção brasileira no Maracanãzinho, são 10 mil pessoas, nós tivemos em 7 dias 70 mil pessoas. Verdade. Nós tivemos em Recife 10 dias, foram 100 mil Contra pessoas. o Irã estava super lotado. Super lotado. Então, e você não vê uma briga. Você vê o seguinte, nós não temos nem segurança ali na beira do gramado, na beira da quadra, em que o público fica em contato com os atletas. Inclusive, ali. no jogo do Irã, aconteceu um negócio muito engraçado. No segundo set, eu acho que o Brasil estava ganhando por 5, 6 pontos de diferença. Toda vez, né, que o Irã fazia um ponto, o cara atrás de mim, que era um senhor, falava, nossa, pô, deixaram cair essa bola. Eu digo, porra, esse cara não é torcedor de vôlei, é de futebol. Não é de vôlei, ele não conhece porra nenhuma, só falando assim. Agora, Radamés, me diz uma coisa, se não anunciar o Bernardinho, vai haver uma comoção? Ou seja, dizendo assim, pô, mas tinha que voltar o Bernardinho. Você acha que você vai ser criticado? Vai. Eu acho que... Vai sim. Eu acho que hoje, mídia social e tal, unanimidade é difícil. Né? Tem essa aí. Unanimidade é difícil. Bernardinho é. Agora, eu acho que o vôlei feminino, o vôlei masculino, né? Você hoje tem nomes, né, que estão fazendo excelente trabalho nos seus clubes e tal. Então, eu acredito que... Presidente, olha só, faltando 6 meses para uma Olimpíada, 7 meses, vai criar problema. O povo quer abraçar, a gente quer olhar ali para a beira da quadra ali, a gente quer aquele ímpeto, a gente quer morder a camisa. Pensa no negócio de vai ter hater. Agora não é mais assim, não. Vai ter, não tem problema, ele pode ficar sentado. Bernardinho, pode deixar ele sentado, duvido. Pô, a gente, olha só, nós leigos só curtimos do esporte amador em ano olímpico. Então, dá essa alegria. Esporte amador ou esporte olímpico? Antigamente era amador. Hoje olímpico. não é mais. Né? Então, esporte olímpico é o nome, em ano de Olimpíada. Então, presidente, né? Pra gente ter mais curtida aqui no nosso podcast, entendeu? Fala com o Bernardinho o seguinte, Bernardinho, olha só, eu sei, mas 6 mesezinho, tá? Em setembro,
Tá férias pra ele até 2026, 27. Mas a gente Ele tá precisa com quantos do Bernardinho. anos, o Bernardo? Mais de 60, mais, Tem, né? tem. Garoto, Mais de 60. garoto. Ele tá com... Eu tô com 66, ele tá com 64. Aí, na idade. Um pouquinho mais velho que eu. Agora, Radamés, o grande nome, ou a grande, sei lá, revelação, digamos, do vôlei masculino é o Darlan? É impressionante a popularidade que ele atingiu. Eu achei com ele aquele pré-olímpico. impressionante. Impressionante. Eu achei ele impressionante. Simpático, né? Carismático. Muito carismático. E o vôlei vive muito disso de carisma, né? Porque o vôlei talvez seja o esporte que mais teve, dessas últimas gerações, mais teve ídolos. Porque a gente pega um momento em que o futebol, né, sempre tinha dois expoentes. Mas aquela seleção, a época de Giba, Maurício, Giovanni, Tandy... Foram vários caras que ficaram ali e eles são muito carismáticos, são os caras bonitos, são os caras que falam muito bem. E eu acho que isso é fundamental para referência do esporte. Sempre foi. O brasileiro gosta de ter ídolos, né? Isso. A gente precisa ter ídolos. O Darlan é o ídolo de 2026? 2024? Eu acho que foi... É que você só pensa em futebol, pô. Foi um ídolo que surgiu e de forma impressionante. Que a coisa é tamanha que acabou o pré-olímpico. Nós tivemos, uns 15 dias depois, começaram os Jogos Pan-Americanos. E lá no Chile, eu comentava com as pessoas, quando anunciava o nome do Darlan, ele era ovacionado pelo ginásio inteiro. Quer dizer, o Chile, né, os chilenos, que eram a grande maioria, né, e torcida brasileira e tal, ficaram encantados com a participação dele no pré-olímpico. E o fato, ele vem de uma simpatia, o negócio que ele faz, né, lá, que é um super-herói, tem uma comunicação... Tem muita empatia com o público, né? Impressionante. É impressionante. Agora, já que você falou em Pan-Americano, Radamés, por que não existe mais interesse hoje em as TVs mostrarem o Pan-Americano? Esse ano no Chile, só a TV Cazé fez. Pelas informações que eu tive, né? O pessoal, parece que é Panam Esporte, que tem os direitos televisivos, eles fizeram um pedido muito elevado, e aí nenhuma televisão se interessou. Depois, no final, quando se viu que ninguém ia transmitir, o COB, que comprou os direitos, e talvez e não deu tempo de voltar atrás para alguma... Me lembro como se fosse, quer dizer, o pessoal de rede social muito novo não vai se lembrar, né? E às vezes a gente é massacrado por isso, chamam a gente de velho, mas a gente pegou... Viveu coisa boa, né? A gente pegou coisa boa, né? Você não vê essa porcariada que é hoje. Eu me lembro uma final de Pan-Americano, Brasil e Cuba, porque o Brasil ganhou de 3-7-1. Foi em Havana? Caracas. Foi em Caracas. 1983. Eu vibrava igual um louco com aquela medalha de ouro no Pan-Americano. Não era Olimpíada, não. Oscar, pô. Oscar 87? Oscar em 87. Indianápolis. Pô, não há jogo mais o Fidel Castro, que não queria dar a medalha para Paulo Hortência. Esse foi em Cuba. Esse foi em Cuba. Agora, o vôlei feminino caiu também, Radamés? Você acha ou é aquela renovação que não está sendo boa? É difícil mesmo? Como é que é? Olha, a gente foi vice-campeão mundial, no último mundial, e vice-campeão olímpico no feminino e tal. Eu acho que hoje a geração nossa para 2028 e 2032 no feminino é de primeiro nível. Nós estamos muito, muito bem. 24 você não acredita? Não, tá no bolo. É aquele bolo que eu falei. O Brasil tá no bolo. Tá igual ao masculino. Tá igual ao masculino, tá no bolo. No masculino, eu acho que a gente tem excepcionais atacantes para 24, 28, 32 e tal. A gente precisa preparar levantadores para substituir aí o Bruninho e depois o Cachopa e tal. A gente precisa investir mais nessa posição. Desculpa. Esses atletas que a gente falou que são ídolos. Porque o que a gente pegou ali? A gente pegou Renan,
pegou o Bernardinho, o William. São grandes atletas, são grandes ídolos que se tornaram grandes treinadores, que são muito importantes. Existe naquela geração, na geração de ouro do vôlei e dessas gerações seguintes aí, essa rapaziada, tem alguém que está despontando aí que pode vir a ser um técnico de seleção brasileira, pelo que vocês estão acompanhando? Olha, muitos têm... O Nauber se tornou comentarista. É um baita comentarista. O Giba hoje está na Federação Internacional como representante dos atletas. O Gustavo está como dirigente de um clube o Gustavo, meio de rede. Meio de rede. O André Heller é dirigente de um clube em Ninguém Campinas. está à beira da quadra? O único que teve um período na beira da quadra e tal é o Giovani. Teve um período na beira da quadra. Foi técnico. Mas agora também está como dirigente, classificou um time de Joinville para a Série A e está com um time, se não me engano, em Maricá, tentando também chegar na Série B. Ele tem estado como dirigente. O Tandy estava como comentarista. Então, na beira da quadra, assim, o Anderson, talvez. O Anderson está como treinador do SESI masculino, que era o oposto. O Escadinha tem um instituto dele. Então, na beira da quadra ali... Não. O Escadinha fez a Casé TV. Comentarista, eu acho que foi. Você vê o nível intelectual desses caras, mais uma vez a gente falando, né? Todos viraram gestores. Olha o nível do vôlei, né? Você já imaginou o Neymar como gestor de um clube? Ô, Radamés, me diz uma coisa. Ai, meu Deus, estava com uma pergunta na cabeça. Tanta pergunta. Pô, vai, Rodrigo, pergunta aí que eu vou lembrar aqui. A gente já está quase encerrando. Já está quase encerrando. Direcionando. Eu tenho uma pergunta que talvez seja a pergunta do dia e pode gerar uma polêmica aí. Como que o presidente e o amigo e o gestor da CBV tá vendo a Márcia Fu na Fazenda? Olha, eu vou dizer o seguinte. Eu trabalhei com a Márcia Fu em 94, 95, 96, né? Depois disso, eu acho que eu encontrei com ela uma ou duas vezes e eu, particularmente, eu não acompanho... Não está vendo, não? Não são programas... Eu vou ser sincero aqui. Gosta. Fazenda, Big Brother, eu não acompanho. Eu também Presidente, ela é uma showwoman. Ela é... Se ela fosse nas quadras, o que ela é na Fazenda, a gente entende muito porque Cuba dava uma surra no Brasil. Porque ela é muito louca, presidente. Ela é uma figurada. Depois vou botar pra você ver que você gosta. Eu gosto. Ela sempre foi muito Ela divertida. sempre foi daquele jeito? Ela é muito engraçada. Ela é muito engraçada, muito divertida, explosiva, isso e aquilo e tal. Foi ela que provocou aquela briga com as cubanas, aquela briga histórica? Ela foi pra cima. Ela foi pra cima. Mas ali a confusão... Por que tinha aquilo tudo? Era porque as cubanas enchiam muito o saco mesmo? Porque Cuba, né? Toda vez que Cuba vinha ao Brasil, as atletas brasileiras sempre fizeram calça jeans, perucas, muitas coisas que elas não tinham condições, as brasileiras sempre deram de presente para elas e tal. Então eram muito amigas, né? À medida que o Brasil foi crescendo, né? Elas falaram assim, nós não podemos deixar o Brasil pegar nosso lugar. E aí começou... Elas eram bem superiores. Aí começou a ter aquela rivalidade toda e culminou com aquela situação toda de 96 na Olimpíada e depois no Grand Prix. Você acha o nível de arbitragem no vôlei, sendo na Superliga ou em nível internacional, você acha bom? Eu acho bom. O que acontece hoje cada dia o jogo está mais veloz, né? E é difícil, cada vez se torna mais difícil para a arbitragem, dentro, fora, tocou no bloqueio, não tocou no bloqueio e tal. A tecnologia ajuda hoje, né? A tecnologia ajuda, só que é cara, entendeu? A mesma coisa Libertadores, Campeonato Carioca. O desafio é muito melhor que o VAR, né? Muito melhor. Mas é caro. É caro. O problema todo é que você, para... Tem que ser só jogo grande, comprar o equipamento e colocar em funcionamento e tal, é caro. A Superliga tem desafio em todos os jogos? O que acontece? No mundo todo, cada clube tem o seu desafio. No nosso caso, não.
No nosso caso, a CBV, que tem os aparelhos, empresta para os clubes e os clubes, o que a gente faz é o clube fazer a operação. E a operação por Também jogo é cara. é cara e tal. Então, a gente deixou à vontade. Então, na Superliga, eu acho que tem uns 16 times que quiseram fazer o VAR e tem, acho que, 8 que optaram por não ter o VAR nos seus jogos como mandantes. Olha só. Agora, a gente estava acompanhando, eu estava vendo agora essa reta final do Botafogo, né, essa amarelada que o Botafogo deu, e eu fiquei pensando, né, qual foi a maior amarelada que eu tinha visto no futebol? Tinha sido a da seleção feminina contra a Rússia. Eu nunca tinha visto nada parecido. Voltando a botar o senhor aí numa saia justa, qual a maior amarelada? A do Botafogo no Brasileiro ou aquela de Cuba? O que foi mais chocante? Cuba não, Rússia. Cuba na Rússia. Eu sempre pergunto às E pessoas... o Carpol sacaneou muito o Brasil naquele dia? Ali é acidente. Não, eu não... Inacreditável. Mas você vê o seguinte, a pergunta que eu faço é, quem imaginava o Botafogo entre os 12 primeiros, ou não lutando pelo rebaixamento antes de começar a competição? Foi nem pro final do Carioca. Então, o pecado do Botafogo, que para mim hoje, ainda ontem eu estava num jantar com os amigos, e quem foi o melhor técnico do Brasileirão? Aí eu digo, para mim, o melhor é o Luiz Castro. Verdade. Foi com o time que tem. Perfeito. Fazer o campeonato que o Botafogo fez enquanto ele estava ali foi uma coisa excepcional. Né? Eu disse, o outro que eu acho que pelas limitações do time fez o campeonato, o Renato Gaúcho. Sem dúvida nenhuma. Entendeu? Permitiu Então, que sonhasse, né, o Luiz Castro. E para mim, em termos de numérico, de pontuação, o Flamengo e o Palmeiras foram as decepções. E o próprio Atlético, eu achava que os três iam ter uma pontuação mais elevada e tal. Mas o Botafogo é pecado que, com a vantagem que abriu, ninguém imaginava que o Botafogo fosse entregar o campeonato. Nem eu imaginava mais isso. Quer dizer, o Botafogo real para você é o do segundo turno. Antes de começar a competição, sim. Era o Bernardinho na contra a Rússia? Era o Zé Roberto. Era o Zé Roberto. Zé Roberto. Aquilo ali foi inexplicável também, né? É. E a Mari Como sofreu é que muito é depois. o Carpol, pessoalmente? O Carpol é... Ele já faleceu? Ele é vivo ainda? Você não sabe, né? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele faleceu. Os atletas respeitavam ele, detestavam? Como é que é? Respeitavam porque... Só explica quem é o Carpol, Carpol pro pessoal mais novo. Foi um técnico da Rússia que durante... Era engraçadíssimo. pelo menos umas... Tá vivo. 85 anos. 85? Pelo menos durante uns 20 anos ficou ali à frente da Rússia. E ele era um cara que é totalmente explosivo. Cada pedido de tempo ele ficava Era muito vermelho. engraçado. Vermelho e só dando A bronca. gente ficava esperando. O Bernardinho do lado dele é um lorde. É um lorde, Né? é um lorde. E as meninas diziam que respeitavam por tudo que ele fazia por elas fora da quadra e que ali... Fora da quadra ele era outra pessoa. E brigava por melhores salários, por dar condições para as atletas e tal. E elas falavam que na hora da bronca... não dava importância. Aquele da ginástica que veio pro Brasil, a mulher dele era Irina e ele, eu não lembro o nome dele. Mudou a ginástica de patamar. Isso. Né? Lembra dele? Lembro. Oleg Stapenko. Esse era, né? Mas eram outros momentos, né? Hoje a gente não pode esperar isso. Se você fosse fazer um palpite hoje para Paris, quantas medalhas vem no coletivo de quadra e no vôlei de praia? Faz uma previsão. É difícil? Pô, dá um chute aí. Olha, são 4 chances. Se a gente conseguisse 2, já é uma coisa... Uma na praia e uma na quadra seria fantástico. Vôlei de praia tá forte nas duas categorias? Eu acho que o vôlei de praia está muito forte no feminino. Eu acho que nós vamos com a dupla favorita, ouro. Duda e Ana Patrícia. Duda e Ana Patrícia. Eu acho que é a favorita, ouro. E no masculino... Elas vão ganhar o Brasil Olímpico esse ano? São Pô, candidatas. a Bia Haddad merece também, né? Também. A Bia Haddad fez um... A Rebeca também. É difícil. Rebeca nem se fala. No masculino difícil. é quem a dupla? No masculino, apostar? André e Jorge. André e Jorge. E a segunda dupla, tanto no feminino quanto no masculino, ainda estamos assim na corrida olímpica, mas deve ser a Carol e Bárbara,
no feminino e o Evandro e o Arthur no masculino. Eu não sei que dia irá ao ar a nossa entrevista. Que dia é hoje? Hoje é dia 5 de dezembro. Vai no dia 6. Vai no dia 6, então... Não podemos perder isso. Eu vou anunciar que eu vou fazer o alemão na quinta-feira. O alemão do vôlei de praia vem aqui, vai ser entrevistado dia... Quinta-feira é dia 7, né? Então, Presidente, a gente já está encerrando aqui. Alemão é fantástico. É fantástico, né? Foi meu auxiliar. Foi? Na seleção brasileira de 2000. Muito gente boa. Faz uma pergunta para ele. Pede pro presidente, faz uma pergunta para o alemão, para a gente mostrar para ele. Pra gente botar no dia. Ou conta alguma coisa dele. Queira. Se é verdade que ele perdeu para o André Cascatinha um set de 15-0. Que é isso? Que Quem passeio. seria o André Cascatinha? É um treinador, hoje deixou de ser treinador, é o da turma, é o da nossa turma. E eu queria fazer um registro também, você deve concordar, existe um gênio comentando vôlei na televisão, chama-se Marco Freitas. Ele é. Isso pra mim é um gênio comentando. sabe eu muito. nunca aprendi tanto de algum esporte Sabe muito. ouvindo o Marco Freitas. Ele é fantástico. Agora, o Grupo Globo não libera pra ele vir aqui, meu Deus. Não que libera? coisa. É um suor. Já tentou ele? Hein? Ainda não, mas é uma luta. Mas a gente pede. É O Marquinhos, Olha... eu sou suspeito porque é amigo, foi é um meu atleta, gênio. eu botei na faculdade. Caramba. Então, Marquinhos é espetacular. É espetacular. Nossa, É espetacular. como ele conhece. Vamos marcar a Olimpíada acaba em setembro? Sim, metade de agosto. Aceita o Radamés convite para e voltar? Marco Freitas. Tá. Não, o Marco Freitas tenta antes. O nosso presidente, Radamés... Mas se o resultado não for bom, vem também. É compromisso. Vamos fazer o balanço vai do ser voleibol bom, vai ser pós-Olimpíada. Fechou? Tá fechado. Vai ser bom. Qual é seu segundo esporte? É o futebol? É o segundo? futebol. E o terceiro? Basquete. É? Mas jogava? Não, mas acompanhava tudo. Tudo de basquete. Qual outro esporte que você gosta de ver em Olimpíada? Tudo. Qualquer um, né? Tudo. Eu adoro esporte. Minha paixão é esporte. Então, olha, a gente já pegou aqui o seguinte. O vôlei de praia, a gente já falou, né? O vôlei feminino, o Zé Roberto sempre faz bons resultados. E, pelo que a gente está vendo aí, se Deus quiser, com a volta do maior de todos... Pô, acho tá que cavando pro Cavando, eu tô Bernardinho mesmo, hein? desesperado. Ano de Olimpíada eu fico muito olímpico. Se ele não anunciar o Bernardinho, você vai apoiar também, pô. Não vou, não. Porque ele não Não vou vai... não, Felipe, ele não vou vai nem ver. escolher- Ó, ele eu não vai vou- Não vou escolher um nem técnico assistir ruim. vôlei, não vou assistir. Eu vou pedir pro Bernardinho no dia 6, amanhã, assistir o programa. Bernardinho, por favor. Então, ó, pra aquela câmera. Olha, Bernardinho. ele já tá falando que vai ser o Bernardinho, Não. que ele quer que o Bernardinho veja. Então, Bernardinho. Não, pra ver o desespero. Isso é amor, Bernardinho. Vou mandar o corte. Isso é amor. A torcida brasileira implora pra que você fica só 8 mesezinho. Porque a gente precisa disso. Sabe por quê? Porque muito mais do que resultado. Não, 8 meses não. São ídolos. Ah, é até agosto, a Olimpíada é agosto, né? Julho e agosto. Hein? Então, Julho e agosto. muito mais do que resultado, o que eu acho que faz o torcedor brasileiro ficar apaixonado é o ídolo. E a gente não pode abrir mão de um ídolo como o Bernardinho à beira da quadra ali, porque ele é Qual que você fantástico. considera que foi o resultado mais relevante do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro? O que foi mais impactante? Foi a medalha de ouro do vôlei masculino? Sim, porque E por que perdeu da China no feminino aquele jogo? Nossa Senhora! inexplicável. Deu tudo certo para a China e nada deu certo para a gente, mas a Olimpíada tem umas coisas interessantes. Você tem a fase de grupos, né? E depois você tem quartas de final, semifinal e final. O pior jogo que tem é o da quartas de final. Pô, e o futebol é um raio É o quarta de jogo, final, não é o passa de jogo uma. em que vem um quarto colocado, como franco atirador, que vai jogar contra o primeiro. Então, teoricamente, o primeiro é o grande favorito. Tem aquela grande responsabilidade, mas esse primeiro está com a pressão do seguinte: Não se pode perder, perder, cai fora. não Não pode posso perder. perder, obrigação e tal. E o jogo anterior não foi um jogo tão Não, o importante. Brasil decidiu a vaga contra a França. Ficou num Teve jogo oitavas de que podia final. sair. Ali teve oitavas de final. É a última, prometo. Não, pô, prazer. É lenda ou é verdade que o Bernardinho mandou o Brasil perder da Bulgária? É lenda ou é verdade? Não,
não é nem lenda, nem verdade. Mandar perder, não mandou perder, jamais faria isso. O problema foi, nós tínhamos um levantador, que era o Marlon, que teve pneumonia e ficou de fora o resto da competição. Aí o Bruninho, na véspera, tinha tido uma entorse. Então, ou você levava o Bruninho para um jogo que não valia nada para o sacrifício, ou você jogava sem o Bruninho, mas sem levantador e tal. Então a opção foi, vamos, já que não vale nada... Pode jogar, desculpa a minha burrice, entre aspas, pode jogar sem levantador? Você vai improvisar uma pessoa. A mesma coisa quando você pode jogar sem goleiro? Pode, Correto. mas você vai pegar um atacante... É a mesma coisa. A mesma coisa, você vai improvisar. E não é a mesma Você coisa. gostou da implantação do líbero no vôlei? Sim, sim. Por quê? Porque quando fizeram a implantação, implementaram o líbero, foi uma maneira de tentar achar que o Japão, os países asiáticos, onde tem muita grana para o voleibol, estavam caindo. Então eles acharam que precisavam botar jogadores grandes naqueles países. E os jogadores grandes não tinham tanta habilidade. Então vamos colocar o líbero para ajudar os países asiáticos e tal. Só que aquilo fez com que quem era melhor se tornou melhor ainda. E a distância continuou a mesma. É porque você passou a dar oportunidade a jogadores teoricamente mais baixos, né, de jogarem também. Então democratizou um pouquinho mais o vôlei, porque estava ficando um negócio que só gente só grande gigante podia jogar. O Bernardinho não caiu o conceito dele mundial por causa daquele jogo, não. Não. Até porque logo Sim, depois mas ele o ganhou o Brasil Mundial. foi muito criticado naquela época, não foi? Porque o que acontece? A Federação Internacional faz sempre um caminho mais fácil para o país sede. Sim. E um caminho mais difícil... Era onde o jogo? Na Desculpa, Itália. Na Itália. E então, a Itália tinha um caminho que era uma moleza e o Brasil tinha um caminho que só tinha pedreira pela frente. Quando perdeu aquele jogo, ele veio mudou tudo. Aí o Brasil veio para o outro caminho e chegou. Mas quando você ali, o Brasil foi tricampeão mundial. É incontestável que era uma superioridade. Ganhou a final de 3-0 de Cuba, que tinha ganho dos outros e tal. Não, e é uma decisão completamente acertada. Isso mostra que uma pessoa que, que tem uma decisão dessa, uma ideia dessa fantástica, como o Bernardinho, tem que voltar para a seleção, para a Olimpíada. Eu não posso dizer outra coisa. Você conhece a figura da mala branca e da mala preta no futebol? Existe mala branca e mala preta no vôlei? Eu nunca soube. Nunca soube. Mas tem muita mala, né? Agora, mala branca, você não é contrário estímulo para ganhar? Não tem nada demais, né? Não. O ruim é o estímulo para perder. Isso é vergonhoso. Pois é. Mas a mala branca é uma maneira que as pessoas têm de às vezes, incentivar um time que já não tem tanta motivação, né? Ambição nenhuma. Mas, nos dias de hoje, qualquer mala é perigosa. Encerra, senão a gente fica a tarde inteira aqui. Gente, queria agradecer, presidente, pô, um papo maravilhoso. A gente fala assim, vamos entrevistar o presidente da confederação e a gente... acha que vem um... Olha, eu só gravo de papo. bermuda. Pô, hoje o Radamés já tá, vai lá, vou botar uma calça jeans. e o papo dos melhores, né? Sensacional de quem entende. Sem palavras para agradecer, presidente. Estava à disposição. A gente deixou de perguntar alguma coisa? Acho que a gente perguntou tudo, né? Tudo. A gente é mala, a gente pergunta tudo, hein, Radamés? Quando voltar, então, dá uma estudadinha na Fazenda, ver a Márcia Fucci ganhar. Tá. Né? E se quiser trazer o Bernardinho junto da próxima e a Ana vez... Moser, por que não deu certo lá com o Lula? O que houve? Política, né? Política. Tem sempre mais um. É política. É difícil, porque quando você não pertence a um partido político, né? E na hora que os partidos políticos pedem, preciso de um cargo, isso e aquilo, é a primeira que vai dançar. Ela não tinha partido. Ela não. Não, ela era técnica. Última pergunta agora, para fechar. A gente tem um quadro aqui no Felipe Cardoso Sem Freio, que é sim, não e não sei. Verdade. E a gente eu dou o benefício da dúvida. O benefício da dúvida. Se perguntar, por exemplo, Radamés Latari, Vai você vai comer tomar uma tangerina? cerveja daqui a um mês? Você vai dizer, não sei. Então vamos lá, para finalizar com chave de ouro. É do Bernardinho. Adivinhou? Adivinhei. Então faz você a pergunta. Bernardinho será o treinador do Brasil na Olimpíada? Sim, não ou não sei? Não sei. Muito bom. Ó, e você que ficou aqui até agora, acho que você se divertiu com o papo, vai lá, ó. Se inscreva no canal, @geral.pod. Vai lá.
no Instagram. Agora se inscreva também, Felipe Cardoso Sem Freio. Vai no Instagram também tá aqui embaixo. E agora, começa a entrar agora lá na rede social da CBV, Radamés Latari Filho e do Bernardinho. Agora, uma coisa, você não vai divulgar o técnico de hoje pra amanhã, não. Você tem que dar aqui, tem que dar aqui. Quinta-feira, Fica tranquilo. Fica tranquilo. Vai lá e bota. Volta, Bernardinho. Beleza, rapaziada? Obrigado e até a próxima. Yeah. Yeah.